Temos um quarto do que seria um centenário, do que seria um século, do que seria alguma coisa. Chegamos ao 25. Não foi piada, foi uma constatação. Não deu uma piada. Vou fazer uma piada com 25, não dá, né? Esse pensamento rápido é contigo. Não sei, não... Pois é, mas não houve planejamento. Tá bom. Vai assim mesmo. Carlos Alberto Pinheiro Baobá, serviços automotivos, tem mecânica, funilaria, pintura, atende companhia de seguros, serviços e franquia até 12 vezes sem juros. Rua Xavier Pinheiro, 51 Vila Matias em Santos, telefones 3221-4899 e 3221-7378. Tudo bem? Tudo bem. Tu sabe que nem eu decorei tudo isso até hoje, né? Mas tudo bem. Mas de tanto eu falar, uma hora eu ia falar ótimo, sem texto. Eu não pego... Não há texto. Não há texto, eu sei que é de cabeça. Então, tranquilo. Mas eu não decoro, pô. Faço isso ao vivo na Omega Web Rádio. É isso aí, então. Tudo bem? Tudo bem. Chegamos ao 25. Chegamos ao 25, hein? Quem diria, hein? E olha, hoje, até para celebrar esta marca de 25 programas, eu já vou direto para os convidados, já agradecendo a todos aqueles que estão conosco, você vai vendo aqui neste canto, todos aqueles que apoiam o nosso projeto. Nós temos 2 convidados mais do que especiais. Eu vou começar pelo mais jovem. Tá bom. Não que o outro seja um velho, por favor. Não é isso. Não, resolve com ele depois. Não é isso. Mas eu vou começar pelo Nathan Torquato, que aliás esse sobrenome é muito legal, porque me remete a 2 amigos, que é curioso, eu sou um fanático pelo rádio, sempre fui. E em Santos eu ouvi muito, e ouço até hoje, o Luiz Torquato e o Zé Torquato, né? 2 figuras maravilhosas. Mas é uma coincidência esse sobrenome, né, Nathan? Sim, tudo bem? Sim, bastante gente já me perguntou, mas não temos nenhum parentesco. E vem aqui, né, agradecer pelo convite, sempre muito bom vir falar um pouquinho sobre esporte, né, sobre assuntos variados aí, e espero contribuir aí pro podcast. Legal. O Nathan, que tem o patrocínio da 2 Etapas, corretora de seguros, e a história dele é muito simples de entender, e muita gente agora vai se espantar. Ele é o primeiro medalhista de ouro da história do taekwondo numa Paralimpíada. Parabéns. Isso. Tóquio 2021, que seria a Olimpíada de 2020, né? Mas a pandemia adiou. Acabou adiando. E você ganhou a medalha de ouro. Isso, exatamente, né? As Paralimpíadas de Tóquio foi a primeira edição a qual conteve o para-taekwondo, né? Antes havia somente o taekwondo olímpico, né? Nas Olimpíadas, é esporte tradicional aí, já diversas edições dos Jogos Olímpicos do taekwondo já estava, né? E mais ou menos ali em 2015, se eu não me engano, foi iniciado esse projeto, né? De adicionar o para-taekwondo também nos Jogos Paralímpicos, né? Foi a primeira edição. O meu, por ser do peso mais leve, foi no primeiro dia. Então, eu tive a honra ali de ser o primeiro medalhista, não só do Brasil, no para-taekwondo em Jogos Paralímpicos, mas de todos ali, né? Já começou estreando fazendo com medalha, história né? 2 vezes. Legal. E ao lado do Nathan nós temos o médico cardiologista e triatleta, ainda amador, doutor Felipe Saccavi, do Plano Santa Saúde. Olá, Paulo, Carlos, Nathan, muito boa tarde a todos vocês, a quem estiver nos assistindo no YouTube, uma boa tarde. É um prazer muito grande falar de saúde, falar de esporte, falar um pouquinho de carros, dizer a nossa experiência aqui como médico, como esportista, como triatleta. É muito legal estar discutindo isso daí, frente a uma lenda aqui, né? O cara com 22 anos já com uma medalha dourada no peito, imagina daqui 10 anos, né? Vai ter mais 2 ou 3, né? Quem sabe? Se Deus quiser. Só faltou trazer a medalha pra gente ver, né? Poderia ter trazido. Olha, eu pensei nisso, mas nós temos um problema, e aí eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a segurança é algo entendi. muito complicado no Não nosso aqui país dentro, de modo né? geral, né? Não aqui dentro. Mas tem o transporte. Não né? aqui dentro, né? Não, mas pelo contrário. A medalha é de ouro mesmo, né, Nathan? É ouro mesmo? Então, não, acredito que não seja ouro puro, mas tem um banho ali de ouro, né? Mas o que vale é a representação, né? Exatamente. Representação, mas aquele momento ali que você tá com ela no peito, tá tocando o hino, tudo aquilo, né? Dá pra descrever aquele momento? Você consegue lembrar e descrever? Sim, consigo, mas assim, eu sempre digo que na hora é impossível você ter noção do quão grande é aquilo, né? Uhum. É o maior evento esportivo do mundo. Você tá no topo do topo. É como se na sua qualquer outra profissão você tivesse sido eleito o melhor do mundo. Então, não tem para onde subir mais ali. Então é inacreditável, meu. Ali quando a gente tá ali dentro da competição, você dá o último chute que o juiz
termina a luta ali e você vê que você foi campeão, você ainda não tem noção do quão grande é aquilo, né? É inacreditável quando sobe ali no pódio. Mesmo quando sobe no pódio, na verdade, você vira ali pra bandeira, canta junto ali o hino nacional, você ainda não tem noção. Eu comecei a ter noção foi quando eu voltei, né, pro Brasil, e a Prefeitura de Santos já foi me buscar no aeroporto para fazer a carreata no carro de bombeiros. Aí que você começa a ter noção do quão grande é aquilo, Começa sabe? a cair a ficha, legal. como se diz, Isso. Foi espetacular, né? Ali em cima do carro de bombeiros. Era um dia de chuva e, meu, assim, até eu não acreditava. Eu falei, as pessoas nem vão ligar tanto, não vão, né, dar tanta atenção assim. Mas, meu, passava, as pessoas... Meu, você via a felicidade no olho dela. Tinha gente emocionada, chorando. Eu falei, meu, não acredito. Aí você se emociona junto. Aí você começa a ter noção do quão grande é aquilo, né? Meu, é inacreditável. A sensação é inexplicável. Legal demais. Doutor, eu quero falar um pouco também sobre a parte da cardiologia. Claro que a gente vai entrar no assunto de carros. Vamos falar alguma coisa sobre carros depois. Mas o doutor faz triatleta. Amador, mas... Acho que já passei do tempo, não vou mais virar profissional. Mas de qualquer modo, já tem uma variação ali nos batimentos, né? Nas modalidades, né? Que tá na água, na bicicleta e na corrida são... Mas quando junta, e aí eu não vou falar de uma modalidade, mas sim do fato de ser um atleta. Nesse momento, você vai para uma luta decisiva, vai para uma Olimpíada, a adrenalina, a emoção, a quanto vai esse batimento? Essa pergunta é excelente, né? Primeira coisa que, assim, aquele resultado que a gente vê com o Natan é o resultado de muitas coisas que aconteceram. Provavelmente ele deve ter sido avaliado por um médico, deve ter tido o tratamento adequado, por um psicólogo, por toda essa estrutura, porque esse sucesso ele não é por acaso. O cara não sai do nada e chega lá no local mais alto do pódio por acaso. As pessoas não têm ideia do quanto dá trabalho para isso. Eu sou cardiologista, eu acompanho alguns atletas, inclusive, Natan, vai ser um prazer ser seu médico aí se você precisar. Show de bola, com certeza eu vou conversar com você. Vai ser um prazer. Carlos também já me conheceu do outro lado, de jaleco. Já me tratou, já. Então, o que a gente preconiza para aquelas pessoas que pretendem fazer algum tipo de atividade física? Não só aquelas pessoas que pleiteiam ser atletas olímpicos, mas o exercício físico, ele é muito importante. Aquelas pessoas que praticam algum tipo de atividade física, Paulo, elas vivem 10 anos a mais do que quem não faz nada. 10 anos a mais. Nós estamos falando de uma década que você vai brincar com seu cachorro, vai ver seu filho crescer, vai passear com a sua mulher, vai passear com a sua família. Nós estamos falando de 10 anos. Ou seja, se você 30 minutos todo dia, de segunda a sexta-feira, fizer atividade física, não precisa ser que nem o Natan, que nem eu, mas que fizer algum tipo de atividade física, você vai ganhar 10 anos a mais de vida. Então, o estímulo para as pessoas praticarem algum tipo de atividade física deve ser no sentido de começar. Óbvio que algumas pessoas vão se desenvolver extremamente como ele. Eu fui nadador, fui semi-profissional. Então, algumas pessoas vão acabar se desenvolvendo. Mas a ideia do esporte não é forjar campeões. Nós precisamos de campeão, mas é forjar caráter, disciplina, hierarquia, baixar pressão, controlar diabetes. Eu acho que esse é o papel do esporte na sociedade. E hoje a gente está meio carente de bons exemplos, né? Então nós precisamos cada vez de pessoas que pratiquem esportes e sejam bons exemplos para a nossa sociedade. Esse número tem crescido de pessoas praticando? Tem diminuído? Como é que está isso? Olha, é sombrio essa estatística, né? No Brasil, para cada uma notícia boa, vem uma ruim, né? Então, a gente é um dos povos que menos pratica atividade física, é um dos povos mais sedentários do mundo. Também sustentamos o prêmio de país mais ansioso das Américas e possivelmente os mais ansiosos do mundo. E a gente tinha um título bom, que era que o Brasil era um dos países que mais se parou de fumar no mundo. Mas, no entanto, a gente vê aumentando... O Brasil é um dos países que mais se aumenta o uso de cigarro eletrônico no mundo. Então, no nosso país, para cada notícia boa, tem uma notícia ruim. Fala um pouquinho sobre esse cigarro eletrônico, doutor, por favor, porque já está saindo muita matéria sobre isso. E, ao que consta, ele é uma coisa terrível. Ele é pior do que o cigarro comum? Ou é a mesma coisa? Os malefícios do cigarro
a gente descobriu anos depois, né? Você vê que na década de 70, de 80, tinha aquele cowboy fazendo propaganda do cigarro Marlboro. Você queria falar da marca do Marlboro, não podia falar do Marlboro, né? Não pode, né? Eu vou falar, Não pode falar do Marlboro, mas pode falar do Marlboro. Tinha propaganda do Hollywood com aquelas músicas espetaculares, aquele ambiente jovens curtindo a vida. Dá até vontade, né? Mas você vê que assim, a gente demorou 10, 20, 30 anos para te entender o que era aquilo para a nossa sociedade, né? Aumenta o número de câncer de pulmão, aumenta o número de infarto, de AVC, de câncer de bexiga. Então, o cigarro, a gente demorou 20 anos. Nós estamos aí, o Vapor, que é como as pessoas chamam, né? Que é o cigarro eletrônico, mais ou menos quase uma década. E nós, até hoje, sabemos que ele causa uma doença chamada fibrose pulmonar. Isso é uma doença tão letal quanto o uso do cigarro no pulmão. No entanto, nós precisamos evoluir mais os estudos, a gente precisa ter mais tempo para entender os malefícios desse cigarro eletrônico a longo prazo. Mas com certeza é uma porcaria, deve ser abandonado, deve ser descontinuado, campanhas publicitárias para descontinuar, deve ser cobrado taxas altíssimas para uso disso, que isso é uma porcaria. Ô, Natan, eu imagino, e no teu caso, e no caso das pessoas que competem com você, o nível de exigência ele é maior do que o meu caso, que eu só pratico a musculação lá normal, vou quando dá, aquela coisa toda. Eu não sou atleta. Mas eu acho que para um atleta de alto nível, de alto rendimento, a exigência seja maior. Se o cara entrar nessa, esquece, ele não vai ganhar nada, né? Não tem. Hoje, pelo nível que tá de treinamento... Sim, não tem condições, né? A cada ano que passa, o esporte ele vai evoluindo. Então, ele vai ficando mais parelho em questão técnica, física, tática. Então, qualquer uma das coisas que faça o mínimo de diferença já vai ser fundamental ali na hora do resultado, entendeu? Então, a gente diz que cada detalhe é muito importante, né? E isso já envolve também o que o doutor falou, né? Justamente, eu acho que ele tocou num ponto muito interessante, né? Que é o das pessoas, às vezes, não verem o que tem por trás do resultado de um atleta, né? Tanto que eu até fiz uma publicação quando eu voltei de Tóquio e comentei ali sobre isso, né? Que eu sou o resultado final dos profissionais que me acompanham. Então, aquela medalha de ouro não é só o Natan que se dedicou e teve lá nos treinos. É o acompanhamento do psicólogo, do médico, do fisioterapeuta, do técnico. Então, a gente é um conjunto de tudo isso, sabe? E é justamente como você falou, né? Não tem condições um atleta consumir algo desse tipo ou ter algum consumo ali exacerbado de bebida alcoólica. Isso é indiscutível, né? Isso não pode fazer parte da rotina de um atleta. Isso ali vai acabar com a rotina do atleta. Deixa eu fazer uma pergunta. O doutor falou que o Brasil é o país que tem mais índice de ansiosos, é isso? Exatamente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo. E a ansiedade é um problema generalizado. Eu costumo dizer que a gente tem uma pandemia de ansiedade na nossa sociedade. Uma pandemia de ansiedade. Essa é a palavra. O aumento vertiginoso de ansiedade. A ansiedade leva ao aumento da pressão arterial. A ansiedade leva as pessoas a dormirem mal. Natan, quem dorme mal ganha mais peso. Quem ganha mais peso tem mais apneia do sono. E quem tem mais apneia do sono aumenta o risco de morrer. Então, a ansiedade, fora isso, a ansiedade aumenta também glicemia, a ansiedade mina as nossas relações. Então, a ansiedade é um problema que deve ser abordado como saúde pública. Como é que a gente trata a ansiedade de uma maneira bem genérica? Baseado num tripé. A gente precisa do acompanhamento psicológico, em alguns casos precisa de medicação e atividade física. A atividade física é tão importante quanto os outros dois. Então, precisamos do psicólogo, dos profissionais nos apoiando, identificando gatilhos, nos ajudando a conviver. É uma doença que não tem cura, ela tem controle. Nós precisamos, em alguns casos, de terapia, de medicar essas pessoas, porque elas estão se automutilando com a ansiedade. E nós precisamos do exercício físico, porque eu digo até uma experiência pessoal. Quando eu tenho quando eu brigo com a minha esposa, quando eu tenho alguma frustração profissional, eu pego minha bicicleta, vou pedalar, começo a correr 10, 12 quilômetros, você volta. Não é que o problema resolveu, mas você está mais pronto a lidar de frente com aquele problema. É isso que eu ia perguntar agora. Tipo assim, você desestressa, alivia a tensão, mais ou menos assim, e aí você consegue dormir melhor também. É isso. E a atividade física tem até uma fórmula. Do mesmo jeito que o captopril é de 25 miligramas, a amoxicilina é de 500, o exercício físico feito meia hora, 5 vezes na semana, ele tem um efeito benéfico. Com uma dose de remédio.
Óbvio, não pro cara que quer chegar Não, claro. nesse nível, mas para aquela pessoa que quer algum tipo de benefício, é uma caminhada de meia hora, é uma bicicleta, uma hidroginástica, uma natação, uma corrida. Veja, nós vivemos numa região que cheira esporte, esporte. Sim. Você sai de manhã para correr na praia, e ontem eu tava lá, 37 graus, 6:30 da manhã, tava lotada a praia. Então, hoje a gente entende que isso é tão importante quanto você prescrever uma dose de fluoxetina, de sertralina, isso é muito importante. A nossa região ela é propícia para isso, ela é plana, você consegue correr, andar de bicicleta sem muito esforço, né? Isso até é um problema, né? Porque os triatletas procuram rampas, aí teve até um amigo meu na rede social que ele foi fazer uma prova de montanha, tava reclamando, não, porque eu moro em Santos, eu não consigo ir tão bem. Aí eu mandei uma mensagem, cara, você tem que fazer prova no plano. Ou vai subir o morro também, né? O meu problema, por exemplo, é achar cenário off-road para fotografar os carros. Exatamente. 4x4. Tem que subir a serra, né? Tem que subir. Aí tem que ir pra Paranapiacaba. Tem que ir lá pra cidade baixa ali. Natan, você tá meio ansioso, não? Assim, não. Eu acredito que aquela ansiedade... Não sei nem se é uma ansiedade ou se é uma preparação... Véspera de luta decisiva, por exemplo. Você dorme bem? Durmo, cara. E isso é algo muito interessante, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais para todos os atletas, né? Pode ser um dos maiores adversários do atleta, né? A gente estava até comentando sobre isso um pouco, né? Antes. Nas competições mais importantes, o que faz a diferença é esse nível de ansiedade. Que você tem um pouco ali daquele frio na barriga pré-competição, pré-Olimpíada. Pô, é extremamente normal, né? Todo mundo dá uma vida ali pra... Eu perguntei isso porque ele chegar esperou naquele um ano momento, né? para a Olimpíada, né? Que ela foi adiada um ano. Sim, Ficou um ano na angústia ali, e né? foi um ano que foi muito bom, assim, para treinamento mental, né? Porque a gente não deixou de treinar, a gente treinou em casa, todo mundo na sua casa e por videochamada, né? Eu tive a sorte da minha irmã também ser atleta, então ela poder me ajudar ali. Mas foi algo que a gente teve que se manter muito firme ali mentalmente, sabe? Procurar um pouco de desenvolvimento pessoal, né? Ter mais autocontrole, acabar se controlando mais. Então, foi algo que me beneficiou até quando eu cheguei nos Jogos Paralímpicos, sabe? Eu tava muito tranquilo, eu tava muito bem. E eu acho que esse período, esse teste, né, de ter ficado em casa ali um ano a mais, praticamente sem poder sair direito, foi algo que me ajudou a treinar essa parte mental, sabe? Eu tive que me controlar bastante, tive que me manter firme ali. E, é fundamental, né, essa parte de controle da ansiedade para qualquer atleta. Show de bola. Como é que foi tua caminhada até chegar nas Paralimpíadas? Quando é que você começa no Taekwondo até você chegar em Tóquio? Então, né, eu comecei no Taekwondo, já nasci dentro do Taekwondo, né, comecei no Taekwondo com 3 anos de idade. Minha mãe me levava pra escola ali de bicicleta e no caminho tinha uma academia. Qualquer criança, né, eu gostava muito de Power Ranger, essas coisas, então eu vi o pessoal lutando ali com o que a gente chama de dobo, né, mas queria dar porrada em alguém, né? Eu achava demais, né, queria ser ninja, aquelas coisas que via no filme. Então eu vi o pessoal treinando ali de kimono no caminho da escola e pedia toda hora pra minha mãe me colocar. Ela me colocou e deu no que deu, né? De 6 para 7 anos comecei a competir. Só que minha carreira inteira eu competi no convencional, que a gente chama, né? No esporte olímpico, para pessoas sem deficiência. Eu já nasci com deficiência, mas competia contra pessoas sem deficiência nenhuma, né? E fui me destacando, fui campeão paulista, pentacampeão paulista, fui campeão brasileiro. Em 2014, eu alcancei a seleção brasileira no Olímpico mesmo, né? E fui para o campeonato mundial. Né? Nessa época não tinha tanto apoio financeiro, então a gente teve que bancar do bolso mesmo, né? Eu não venho de uma família que exacerba dinheiro, né? A gente sempre foi uma família simples, né? Não faltava nada, mas também não sobrava, então eu tive que ir atrás daquele dinheiro. O campeonato mundial era no Azerbaijão, então, assim... Você tinha que bancar a ida pra lá? Isso, exatamente. Então a gente teve que fazer... Eu tive que fazer apresentação no Farol, tive que fazer rifa, tudo que vocês imaginaram eu já fiz pra arrecadar aquele dinheiro. Chegando lá, fui impedido de competir. Por quê? Por ser um atleta paralímpico, entendeu? Aí você tava, era algo que nunca tinha acontecido. Você estava dentro do campeonato convencional, digamos assim. Isso, exatamente. Mas você competia aqui no Brasil e não tinha problema nenhum. Exatamente. Ganhei a vaga no Brasil, então eu era merecidamente o melhor do Brasil naquela época, entendeu? Só que chegou lá no Campeonato Mundial, eles se depararam com uma situação que eles nunca imaginariam que ia acontecer, né? Entendi. Um atleta paralímpico se classificar numa competição olímpica, eles falaram, eles ficaram meio sem saber o que fazer. Caraca. E depois de uma comitiva deles lá, decidiram que não iam me deixar competir, entendeu? Então colocaram um teto sobre a minha cabeça, sabe? E graças a Deus no Brasil deixaram eu continuar competindo a nível nacional,
né? No convencional, no olímpico. Então, continuei competindo, tanto que no ano seguinte eu consegui a vaga novamente para a seleção brasileira. Então, eu era insistente, né? Mas, assim, foi muito difícil. Foi uma época muito difícil. Eu fiquei 3 anos ali desse episódio do Mundial até surgir o Para-Taekwondo. Eu fiquei 3 anos ali, assim, movido a amor ao esporte, né? Porque não tem como você ficar em algo que você sabe que você não pode ir mais para cima. Como é que eu vou ficar em algo que eu não posso evoluir? Sabe? Então, até hoje eu olho isso e falo, caramba, que curioso, né? Mesmo apesar daquela dificuldade, eu não me deixei levar, né? E continuei competindo ali por amor ao esporte, né? Eu não sabia o que era ficar sem. Tava desde os 3 anos de idade. E aí, em 2017, surgiu a Seleção Brasileira de Para-Taekwondo, né? A gente ia começar a correr o ciclo para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, aí eu fui chamado e começamos a competir internacionalmente no Para-Taekwondo daí, né? E, graças a Deus, tive excelentes resultados. Para a gente que é totalmente ignorante no assunto, como é que é dividida a categoria de vocês lá na Paralimpíada? Então, até o início da Paralimpíada de Tóquio, existiam outras categorias, né? Mas agora é uma categoria maior, né? Mais abrangente, né? Abrange mais tipos de deficiência, mas é basicamente por tipo de deficiência de membro superior, né? Então, por exemplo, eu posso competir com pessoas que têm os 2 braços, mas às vezes a pessoa não tem o movimento completo, sabe? Às vezes ela tem algum tipo de deficiência que ela não consegue ter a utilização 100% eficiente ali do braço, então eu posso competir com esse tipo de pessoas também, esse tipo de deficiência, aliás. E, assim, é bem abrangente, sabe? Eu não luto só contra pessoas que também não têm um antebraço esquerdo. Entendi. Então é bem abrangente. E isso é muito legal, né? Que isso deixa uma gama de deficiências maiores entrar. Mas também, assim, você treinava com atletas considerados normais. Para você era muito mais difícil, né? Você, quando chegou na Paralimpíada, ficou, né, cara? Então, na verdade, as pessoas... Treinava em alto nível, né? Porque a pessoa não tinha nenhuma deficiência. Então, você treinava com o cara mesmo... Então, na verdade, eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo, desde os 6 anos de idade, foi quando eu comecei a competir, eu não pensava, eu tenho uma desvantagem. Uhum. É óbvio, né, que eu tinha uma desvantagem, é nítido que eu tinha uma desvantagem, mas se eu perdia, é porque eu pensava, é porque eu preciso ficar mais rápido, é porque eu preciso ficar mais forte. Eu não pensava, eu perdi porque eu não tenho o braço e o cara tem. Mas você não perdeu, né? Exatamente. Se eu tivesse pensado dessa maneira... Aí eu não estaria onde eu tô. Você não teria sido campeão olímpico. Com certeza não. E assim, eu sempre treinei com pessoas do convencional, né? Do olímpico. Mas eu sempre digo, assim, tem-se um costume de achar que o esporte paralímpico ele é inferior tecnicamente. Se vocês têm essa mania de achar que o esporte paralímpico ele só é bacana por causa da superação... Assim, desculpa, muita gente não gosta de escutar isso, mas, o atleta paralímpico que tá lá em alto nível... Esse negócio de superação pra ele já passou há muito tempo. Ali é alto nível. Certo. Alto nível como esporte. Ali já não envolve mais superação. O cara não tá nem aí se ele tem uma deficiência quando ele tá ali. Ele quer ganhar. E eu digo, os melhores atletas que eu já enfrentei na minha vida, de mais de uma década no esporte, em alto rendimento, foram do esporte paralímpico. Eu tive que evoluir muito quando eu fui pro esporte paralímpico. No começo eu tive muita dificuldade, eu perdi muito no começo. Então, assim, eu acho muito bacana eu sempre falar isso em todo lugar que eu vou. O esporte paralímpico, ele é alto nível. Ele exige tanto quanto qualquer esporte olímpico, entende? Então, eu sempre gosto de frisar bastante isso, sabe? Eu acho legal o que ele tá falando, porque não é a intenção dele, eu sei, mas eu trago essa crítica ou esse pedido aos meus colegas, a mim, como jornalista. Porque nós, a imprensa, a gente vende essa ideia Sim. Da superação. E quantos para-atletas existem? Né? Quantos? Vários. Se a gente ficar pegando cada um e falando, olha, um coitado que conseguiu superar, que não aceitou a própria deficiência que foi, não sei o que, tá aí, tá lutando, parabéns pra ele, é lindo, maravilhoso. Eu acho que a gente pode começar a tratar como atleta que vai pra competição. Exatamente. E se ganhar, parabéns. E se não ganhar, é porque ou o adversário é melhor, ou tá te faltando treino, ou tá... Exatamente. A gente tá começando a tratar como atleta mesmo. Acho que é até uma crítica à minha categoria, né? Sabe? Assim, de tratar o para-atleta como um atleta. Sim. Né? Eu acho esse o ideal, né? Assim, a gente tá lá, então, a gente quer ganhar tanto quanto qualquer outro. A gente é cobrado na hora dos treinos tanto quanto qualquer outro. Não existe...
assim, essa diferença, sabe? O cara que tá no esporte paralímpico ali, nos Jogos Paralímpicos, ele não tá ali pra se superar em questão de deficiência, se aceitar. Isso aí já passou pra ele há muito tempo. Há muito tempo. Ele tá ali porque ele realmente quer ser o melhor do mundo na categoria dele, no esporte dele. E eu sou um exemplo disso. Eu já competi no Olímpico. E eu vencia. Eu fui da seleção brasileira. Então eu fui melhor do que qualquer outro atleta que também possa não ter deficiência. Então acho que isso é uma exemplificação de que o esporte paralímpico tem tanta qualidade técnica quanto o olímpico, sabe? Doutor, qual é o acompanhamento ideal para um atleta ou para alguém que faça atividade com regularidade? Qual é o acompanhamento ideal? A frequência de visitas ao cardiologista, ver se está tudo bem, saber se não tem nenhuma alteração. Cara, quando chega nesse nível do Natan, uma diarreia na noite anterior à prova, uma febre, pode fazer diferença entre uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Entre o quarto e o quinto lugar. Então, nós estamos falando de pessoas ultra treinadas. Então, essas pessoas têm que fazer um acompanhamento muito próximo do médico. Porque uma anemia, uma verminose, uma infecção de urina, uma infecção de pele, um resfriado, uma alteração hormonal, isso pode fazer a diferença entre uma medalha de ouro e uma de prata. Porque é tudo, como ele falou, muito parelho. Então, a gente costuma acompanhar essas pessoas de perto. Hoje em dia, na nossa cidade, a gente já tem algumas estruturas capazes de fazer o acompanhamento do mesmo jeito que tem atletas, não só Natan, tem a Rose também, que é do arremesso de peso, também campeã paralímpica. Nós temos outros campeões paralímpicos, nós temos médicos habilitados à prescrição desse tipo de treinamento. E que o treinamento dele, com certeza, não é só taekwondo. Ele deve fazer a atividade física aeróbica, deve fazer a musculação, deve se alimentar bem, deve dormir bem. Então, a gente tem a condição de englobar. Esse acompanhamento tem que ser estrito. Casado, tem que ser acompanhamento mensal, bimestral, trimestral. Não pode ser uma coisa muito longa. Porque se, por exemplo, um atleta desse nível tem um problema de tireoide, isso pode fazer diferença se o cara chegar em primeiro e em quinto. Se o cara tiver com a tireoide fraca. E a tireoide, muitas vezes no começo, ela não dá aquele sintoma do cabelo caindo, do ganho de peso, da unha caindo. Ela começa com sintomas, o cara não consegue mais aquele limite, não consegue mais aquela sensação de bem-estar. Então, tem que estar com ultra acompanhamento. Para pessoas normais, como nós três, que pretendem fazer a atividade... Eu acho que o normal é ele, viu? A gente que distorce. Eu, então, não, nem se fala. Ele é anormal ele porque é super-homem. ele é super, exato. Tá acima da média. Quantas horas você treina por dia? Bastante, viu? A gente tem 4 horas? Chega a isso. Chega isso. Treinamento em nível pesado, né? Ele treina 24 horas por semana. Então, quer dizer, um dia da semana ele treina. Então, mesmo para eu que faço triatlo, eu treino 3 horas por dia, 2 horas, final de semana 4 horas. Mas o nível que ele treina é um nível que não é o normal pra gente. E tem até alguns estudiosos que falam que se manter muito tempo treinando tanto o corpo, pode ter alguns impactos quando o corpo envelhecer. Então, o exercício também tem uma dose. A gente não pode, como esse copo de água aqui, a gente não pode encher mais. Então, o exercício, mesmo em alta intensidade, tem uma dose. Então, para aquelas pessoas que estão retomando o raciocínio, para aquelas pessoas que estão iniciando de fazer atividade física, que querem fazer uma atividade física semi-profissional, o acompanhamento a cada 6 meses seria uma coisa muito boa. Como é que é esse acompanhamento? Então, fazer um exame de sangue completo, ver se está com anemia, ver se a tireoide está boa, se a testosterona está boa, se não tem verminose, se não tem infecção de urina, a mulher se não tem corrimento. O ciclo menstrual nas mulheres também tem alteração direta com o resultado final. Imagina uma mulher que está numa final olímpica ou paralímpica e ela está menstruada. Quer dizer, ela está perdendo 20 ml de sangue por dia por 5 dias. É diferente quem não está perdendo esses 20 ml de sangue. Então, tudo isso tem que ser visto. Pessoas do nível de treinamento dele, que não é o nosso habitual, tem que ter um acompanhamento médico muito de perto, mensal, bimestral, trimestral. Pessoas que estão iniciando na atividade física ou que fazem semi-profissional, semestral seria uma coisa muito boa. E lembrar, se o corpo dá algum sintoma, uma dor no peito, uma falta de ar, uma redução de ganho de força, de potência durante a atividade física, uma dor na perna, ela tem que consultar o médico. O corpo dá sinais de fadiga. E hoje em dia, a gente vê cada vez que a gente tem mais como reabilitar mais precocemente o atleta e o não atleta, né? Nós temos até aqueles eventos catastróficos que você teve na Eurocopa, daquele cara que teve aquela parada cardíaca,
Aquele era um jogador ultra profissional. Então aconteceu lá. Então pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer aqui na praia, pode acontecer no shopping, na Paralimpíada, num jogo de futebol internacional. Então temos que olhar para o nosso corpo. Esse é o principal recado. Até por matérias que eu já fiz em outras ocasiões, o que o doutor Carlos Alberto Cirilo Celera, saudoso doutor Conforte, o que eles me disseram na época foi assim, o infarto ele nunca vem do mais absoluto nada, assim. Na metade dos casos, a pessoa tem algum tipo de sintoma. Há uma predisposição, né? Há uma predisposição genética, fator de risco. Em metade dos casos, dá para você saber que aquele paciente tem um risco elevado. A minha matéria era sobre torcida. Torcida pro Brasil na Copa do Mundo, torcida pro Santos quando chega numa final de campeonato, esse tipo de coisa. E perguntei, né, pros cardiologistas sobre isso. Torcer, o cara pode morrer numa torcida. Ele falou, olha, sem uma predisposição, ele vai viver uma emoção forte e ok. Agora, ele falou, tem que haver uma predisposição. Porque esse nível de adrenalina... Isso que ele falou, a gente está começando a ver constantemente o atleta jogador de futebol cair no meio do campo e ter um mal súbito, uma coisa assim. A gente não via isso antigamente. Isso, vamos lá. Era mais raro, né? Era mais raro. Mas, assim, a emoção, tanto positiva quanto negativa, tem impacto na saúde cardiovascular. Em 2006, foi a Copa da Alemanha, né? Salvo engano. 2006, né? A Alemanha tem um sistema de saúde muito compacto. Os cardiologistas alemães fizeram um estudo para mapear os infartos com relação aos jogos da Alemanha. Quando a Alemanha jogava, como que era o infarto. Quando a Alemanha jogava e ganhava, como é que era o infarto. E quando a Alemanha jogava e perdia, como é que era o infarto. Isso o telespectador. A pessoa que estava assistindo. Tá. Então, temos lá 40 milhões de alemães. Quando a Alemanha jogava e ganhava, aumentava o número de infartos. Mas quando a Alemanha jogou e perdeu, aumentou mais ainda o número de infartos. O que isso trouxe de conhecimento para a sociedade médica? Emoções positivas aumentam o número de infartos. Emoção aumenta o número de infartos. E emoção negativa, muito mais. Já tem um vídeo que circula no YouTube de um senhor que estava num sorteio de automóvel, num shopping, e que saiu o nome dele, que ele ganhou o carro. Ele começa a passar mal e esse senhor ele infartou quando ele teve essa notícia que ele ganhou o carro. Por quê? Porque a emoção e o coração andam lado a lado. A emoção negativa tem mais impacto e a emoção positiva tem também impacto. Agora a gente está vendo um monte de atletas passar mal. Eu acho que a gente deve a 2 fatores. O primeiro, a gente está cobrindo mais atividades físicas, não só as atividades físicas competitivas. Estamos cobrindo todas as atividades físicas. Então a gente tem mais câmera, temos mais gente filmando, todo mundo tem o celular no bolso. Então a gente tem mais informação. Associado a isso, a gente vê pessoas treinando de um jeito desregrado ainda. Porque treinamento é dose. Tem a dose tóxica do treinamento. Tem a dose que a partir daquele momento para frente vai mais atrapalhar do que ajudar. O que ocorre é que a pessoa hipertreinada, ela tem um pouco de dificuldade de saber o limite dela, porque ela está ali para superar o limite. Então, quando a pessoa supera o limite, isso acontece. Para se ter uma ideia, na maratona de Frankfurt, na meia maratona de Frankfurt, para cada 1000 largadas, você tem uma intercorrência grave. Uma intercorrência de risco de vida. Então, nós entendemos que o esporte ele pode induzir a pessoa a ter algum tipo de problema, porque você testa o seu limite a todo tempo. Nós só temos que saber quando, onde e temos que estar preparados para tomar as atitudes seguras. Quer dizer, um atleta como o Natan, que é atleta de alto nível, ele tem que estar com o psicológico também muito... Esse é o ponto, né? Muito trabalhado, né? Exato. Você via atletas excelentes, ganhavam vários campeonatos, chegavam bem como favorito, e chegaram na hora do vamos ver, não tinham o resultado que eles almejariam. Por quê? Porque a cabeça e o coração andam extremamente juntos, já foi documentado isso. A emoção positiva ajuda, mas ela pode atrapalhar. A ansiedade é um problema. Mas se você canaliza ela para um foco positivo, a ansiedade te deixa mais alerta, a ansiedade te deixa mais esperto, te aguça os reflexos. Então a ansiedade, se ela é usada de uma maneira saudável, vamos dizer assim, você consegue aplicar ela em seu favor. Agora você não pode deixar ela tomar conta de você, que aí o resultado é catastrófico. O doutor falou em maior exposição do esporte. Houve um caso aqui na Vila Belmiro, no atleta do Jabaquara, no Santos de Jabaquara, nos anos 60, o Lara, ele morreu em campo.
Aconteceu. Teve o E Serginho teve no o Ser- Botafogo, eu ia chegar no aí. São Paulo, Eu ia contra o chegar São aí. Caetano, Então, né? teve o Ferrer, aquele atleta na Europa, e no mesmo ano aí teve o caso do Serginho. Aí a televisão tava mostrando. O Serginho praticamente morreu ao vivo ali na frente das câmeras. Morreu vivo. Acho que ele morreu no campo mesmo, né? Eu acredito, Na verdade, não o caso sei. do Serginho, ele já tinha uma doença cardiológica que não poderia fazer atividade física competitiva. Ele tinha feito cateterismo, né? O diagnóstico, ele tinha uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica. Isso impede a pessoa de fazer a prática de atividade física competitiva e parece que o próprio Serginho decidiu, isso é questionável ou não, se a pessoa pode ou não, se ela tem direito da própria vida, porque o médico do Serginho, ele alertou, falou, você não pode jogar bola. Mas imagina um garoto que chega e fala, a partir de agora acabou, você não pode... É muito difícil da pessoa aceitar essa informação. Claro. Então, por decisão do próprio Serginho, ele decidiu se manter atleta profissional. O Serginho sabia que aquilo podia acontecer. Sabia que aquilo podia acontecer. E hoje o clube permite isso? Hoje em dia, as decisões são muito mais compartilhadas. Então, clube, atleta, são muito mais compartilhadas. Haja visto que aquele jogador que teve a parada cardíaca da Dinamarca, ele jogou a Copa do Mundo. Ele estava com um desfibrilador implantável e ele jogou a Copa do Mundo. Ele foi o primeiro atleta cardiopata a jogar a Copa do Mundo. Porque chega a ser, Carlos, até uma atitude discriminatória, Sim. eu impedir a pessoa. É uma decisão dele. Ele sabe que ele pode ter outra parada cardíaca. O mundo sabe, mas... Quem tem que responder em última análise sobre a sua saúde não é o seu médico, é você. Entendi. O Doni, o goleiro que foi do Corinthians, do Santos, do Botafogo, encerrou a carreira. O Tony teve uma inflamação no coração, uma miocardite, teve uma arritmia muito séria, encerrou a carreira. Naquela época, o médico tinha o poder de vedar a carreira do atleta, né? Teve até aquele jogador argentino que jogava no Barcelona recentemente, que jogava com o Messi. Esqueci o nome dele agora. O Agüero. Encerrou a carreira também, né? O Agüero. Mas hoje em dia, de um ano para trás, qual é a recomendação das sociedades médicas? O paciente tem que ter o conhecimento do que ele tem, do que pode acontecer com ele, e cada um decide sobre a sua própria vida. Se isso é certo ou não, tudo é muito questionável, mas nada mais lícito do que você decidir sobre a sua própria vida. Eu acho, eu não sei se alguma outra modalidade isso acontece, mas o futebol, o que a gente vê? O cara tá parado, ele dá um pique, ele dá uma corrida mais curta, ele para de novo. Fartlek chama isso. Como é que é o nome? Fartlek. Me dá os nomes técnicos que eu não entendo absolutamente. Se corre e para, realmente E aí o coração vai e vem, O né? esporte profissional, ele tem vários ingredientes. Tem o doping, que isso não é só do futebol, tem no taekwondo, tem na natação, tem no ciclismo. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, né? O esporte, ele tem o doping. O esporte profissional, ele tem mais ainda essa condição. Então, acho que o principal desafio é saber quem decide sobre a própria vida. No meu entender, isso é compartilhado, mas a palavra final é sempre de quem está passando por aquela situação. Falando um pouquinho de carros agora. E aí eu vou trazer o carro pro esporte primeiro, depois a gente fala do carro comum. A gente quase não gosta de Não, imagina, a gente quase detesta esse tipo de coisa. Num carro de Fórmula 1, o cara tá naquele cockpit muito quente, com um macacão muito quente, com um capacete, e numa posição ruim de pilotar, a 300 km por hora, com um monte de botão na frente, com um cara gritando no rádio dele e tendo que tomar decisões. O que acontece com o coração de um piloto profissional? Paulo, isso daí, esse conhecimento do piloto profissional, ele veio da Segunda Guerra. Quando os pilotos japoneses, chamados de kamikaze, em altíssima velocidade, eles iam atacar os alvos e por alterações relacionadas no organismo da gravidade, eles perdiam a consciência e a pessoa acabava indo com o avião contra o próprio alvo. O que ocorre? Algumas alterações, quando você tem em altíssima velocidade, o batimento aumenta, a pressão sanguínea aumenta. E nós temos uma tendência, o nosso corpo tem uma tendência a privilegiar os órgãos mais nobres, que é o quê? O coração e a própria cabeça. Então, hoje, os pilotos usam uma roupa compressiva para na hora que você precisa de uma situação extrema como essa, e os pilotos de jato hoje usam essa roupa especial, ela joga sangue da mão, da perna, para dentro dos órgãos mais nobres, que é o coração e a cabeça.
Então, as alterações da alta velocidade, dado esse conhecimento da Segunda Guerra Mundial, em que a pessoa, quando era exposta a muita alta velocidade, ela perdia a consciência, se desenvolveu roupas à base de elásticos, substâncias elásticas, que elas pegam o sangue das pernas, dos braços e jogam para o coração e para a cabeça, são as condições mais nobres. Então, as principais alterações, quando você está 300 por hora, é aumento de batimento cardíaco e aumento de pressão arterial. Impressionante. A gente faz alguns testes em pista. O mais recente foi na própria pista de Interlagos mesmo. E é impressionante como você está ali no momento que você está na pista, você não vê outra coisa. Você só vê que você tem que fazer aquela curva, que você tem o ponto de freada, de tangência, de retomada de velocidade, tudo aquilo. E eu nem olho no retrovisor, porque como a gente está num teste, então não tem tráfego, né? Não vem carro atrás, não tem nada. Normalmente tem, né? Oi? Normalmente tem, numa corrida, né? E é curioso como quando acaba o teste, a gente sente que o coração deu uma mudada que eu nem senti. Porque a concentração foi tão grande em executar ali que... É o pós-estresse, é o tal do pós-estresse. O que é o pós-estresse? Então, quando você passa por um assalto, por uma situação pós-estresse, o que acontece? Você tem uma redução brusca de frequência cardíaca e de pressão arterial. Por isso que algumas pessoas desmaiam logo depois. Porque é isso, redução do batimento e da pressão arterial, e acaba dando o colapso e o desmaio. Ô, Nathan, você dirige? Sim, dirijo já. Como é que foi para conseguir os carros PCD? Foi fácil? Como é que foi? Então, no meu caso é bem tranquilo, sabe? Porque não precisa de nenhuma alteração no carro em si. A única coisa que é obrigatório é o pomo. O pomo, né? Para auxiliar. No volante, né? Isso. A bolinha no volante. Mas isso para mim não muda muita coisa, não. A única exigência é isso e que o carro seja automático. Só isso? Então foi bem tranquilo para mim. Desde os 18 anos você dirige? Eu tirei a carteira de motorista com 19, né? Mas aí eu já tô um tempinho aí já dirigindo. Antes, Carlos, tinha o negócio do carro. Hoje você consegue o carro não com tantas adaptações, depende do tipo de deficiência, né? Depende. É feito para cada um, né? A gente que acelera no próprio volante ou com a perna esquerda. Fazem de tudo que você precisar. Chegam carros lá para você? E aí, muda alguma coisa? Muda, que você vai manobrar esses carros para colocar dentro da oficina, você tem que saber como é que funciona, né? Principalmente para não entrar com tudo, né? Saber onde freia, onde acelera. Tem uns que tem... No próprio volante tem um outro volante por trás que você afunda, é o acelerador. Aí o mais que eu acho mais difícil é você frear com o pé direito, que está acostumado a frear ao contrário, acelerar com o pé esquerdo, que está ao contrário. Então, a gente que vai manobrar tem que tomar cuidado, porque senão você faz um monte de besteira, né, cara? E para você, como você falou, a única alteração é o... É o pomo, né? É o pomo e o carro é obrigatoriamente né? automático, né? Mas bem tranquilo. Tá conseguindo bons descontos na hora de comprar? Então, eu não comprei zero, né? Então, eu não tive esse desconto, mas no futuro, caso eu queira, eu posso estar utilizando, né? Aqueles descontos para os carros zeros nas concessionárias. Certo. Legal, pô. É uma boa, né? Sim, com certeza, né? O ponto lá já ajuda bastante. Doutor, para a atividade do taekwondo, essa alteração de batimentos que a gente estava falando agora há pouco, Qualquer atividade física, com o taekwondo não é diferente. Qualquer atividade física você tem um aumento do batimento cardíaco. Inclusive, a gente faz uma fórmula do batimento cardíaco que dá pra gente saber qual é o batimento ideal de treinamento para cada pessoa, o limite de cada pessoa, que é uma fórmula que a gente faz, é 220 menos a idade do paciente. Ou seja, vamos supor aí, uma pessoa de 20 anos, ela pode chegar no máximo a 200 batimentos cardíacos durante a atividade física. Acima disso, começa a ser uma coisa que pode trazer algum tipo de malefício a essa pessoa. Por isso, quando a gente faz atividade física, o ideal é nós termos um monitor cardíaco nos acompanhando. Talvez não durante a luta, mas quando a gente faz atividade física, uma corrida, uma natação, um ciclismo, nós recomendamos o uso desses monitores para saber direitinho o que está acontecendo. Para saber até onde pode ir, né? E na verdade, hoje em dia, Carlos, a gente consegue marcar até... você tem que correr meia hora com tal batimento, que aí o treinamento está sendo eficaz. Exatamente. O doutor falou em nível de ansiedade no Brasil. O trânsito está provocando um pouco dessa ansiedade, ou bastante dessa ansiedade? Olha... Que pergunta, Paulo. Caraca, velho. Eu vou infartar dirigindo, cara. Tem que perguntar. Eu vou infartar dirigindo. Eu tenho que falar sobre carros, eu tenho que falar sobre saúde. Eu junto os dois os motoristas de ônibus tá entre as profissões mais insalubres que nós temos na nossa sociedade, que atuam sob maior pressão.
Eles têm pressão para cumprir protocolos rígidos, para atender as pessoas com presteza, de uma maneira adequada, com cordialidade, e tem a pressão que eles andam com um negócio que é 5 vezes maior do que nós pilotamos. E também tem pressão para cumprir horário. Não, e agora tem que cobrar passagem também. E tem que cobrar passagem agora. Então, é uma das profissões mais desgastantes. A gente vê muita gente afastada que trabalha na profissão de motorista, de ônibus, de carreta, de caminhão, por estresse. E hoje em dia, a gente está vendo muitas pessoas que têm outras profissões indo procurar um Uber para fazer uma graninha, ficando, geralmente se já tem uma profissão, Uber é para complementar a renda, ficando mais estressada. Então, o trânsito e o estresse também andam lado a lado. Eu imagino o trânsito de São Paulo, por exemplo, as grandes capitais, né? O trânsito de São Paulo, um trânsito do Rio de Janeiro. São Paulo é uma loucura. Pra você dar uma volta no quarteirão pode demorar 10 minutos ou 1 hora. Tudo pode acontecer naquela volta. Mas aqui também em Santos a gente também sofre muito com o trânsito, né? Não é nada fácil. Então, quem for motorista profissional, ele teria que fazer um acompanhamento mais... O nível mais rígido. Inclusive, o nível para você renovar a sua carteira, dada a sua categoria, ele é diferente. Aquela pessoa que vai só dirigir, ela tem que fazer um tipo de avaliação. Agora, aquela pessoa que vai dirigir uma carreta ou motorista profissional tem que ter outro tipo de avaliação, outro tipo de exames que tem que ter. Inclusive, caminhoneiros, algumas indústrias, exigem até exames toxicológicos, porque já é um baita estresse estar à frente de um caminhão e de um ônibus, né? Então, isso a gente tem que olhar de perto. A saúde dessas pessoas, a saúde mental devem ser olhada pelas empresas. Precisa de acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, porque essas pessoas vivem em uma situação de desgaste extremo todos os dias, né? Enquanto o seu trabalho está aqui conduzindo esse podcast, cara, tem cara lá na fechada, na curva, o ônibus é grande, o passageiro está insatisfeito, o ônibus está atrasado, então é uma profissão muito desgastante. O nível de estresse a gente sabe que é um negócio muito grande, muito complicado, né? Então, assim, como a gente falou, né? Principalmente nas grandes cidades. E outra coisa, uma coisa também, fora do normal, né? Pós-pandemia, o Covid triplicou a quantidade de ansiedade, de ansiosos na nossa população. O Covid trouxe uma sensação do confinamento, de fadiga, de intolerância. Você vê coisas, comportamentos sociais que você não via antes da pandemia. Você vê comportamentos sociais como a gente viu no jogo de sinuca aí, uma coisa, o cara perdeu o jogo de sinuca, matou meia dúzia lá, coisas absurdas que parece que a gente não via antes. As pessoas estão totalmente intolerantes para frustrações. E devia ser o contrário, né? A gente passou por um período de pandemia, todo mundo viu que foi uma situação que ninguém podia fazer nada, podia pensar, agora vou ter que tentar ser mais calmo, porque coisas fora do nosso controle podem acontecer. Eu não sei fora, mas nós não crescemos nada como sociedade após a pandemia. Só nos tornamos mais ansiosos e mais doentes. Muito pelo contrário. Acho que a gente regrediu como sociedade com falta de empatia, né? Falta de amor. Quando você vê um cara matando meia dúzia porque perdeu uma partida de sinuca, você fala, toma no caminho errado como sociedade. Tá tudo errado. Outra coisa que vejo que tem acontecido... Acho que eu não tenho os dados, estatísticas, não tenho nada, tô por aquilo que eu... Vamos no achômetro. Vamos no achômetro. O acidente aconteceu porque a pessoa passou a mão no volante. Eu acho que eu tenho visto isso com mais frequência. Cara, isso pode acontecer sim. A gente pode ter mal súbito a qualquer minuto, né? Por isso que a gente recomenda o primeiro sinal de alerta procurar o médico. Inclusive tem algumas cardiopatias. Vou citar um exemplo. A pessoa infartou. Para a pessoa retomar a direção, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia são 2 semanas. Não dá para infartar, colocar um stent 3 dias depois voltar a trabalhar. Não. Ela deve ter um afastamento por no mínimo 2 semanas se o infarto for leve. Agora, se o infarto for mais sério, pode demorar de 2 a 6 meses para aquela pessoa retomar a atividade física. Acho que até mais, doutor. Alguns nem podem Mas retomar. Na prática, isso não acontece. Não, na verdade, quando o paciente sofre, nós médicos damos um atestado, encaminhamos para o INSS ou recomendamos fortemente. Não pode fazer atividade física, não pode dirigir. Isso é um caso do profissional, tá falando? Do profissional. Ah, sim. Quando o paciente infarta, eu recebo 2 perguntas que é básica. Posso dirigir, doutor? Essa é a primeira. Quando é que eu posso dirigir? Como se todo mundo dirigisse 24 horas por dia. E outra... Pode beber? Quase. O cara pede pra esposa esperando lá fora e fala, quando é que eu posso namorar? Como se todo mundo transasse 24 horas por dia e dirigisse 24 horas por dia. São as perguntas que você ouve. E se o paciente não pergunta, você fala, ó, já tô te antecipando, se você quiser ter relação é tanto tempo... Mas que você me quiser... pergunte, que você vai perguntar, né? Exatamente. Vai me ligar depois pra querer saber. É pior que falar assim, você encontra num evento social e fala assim, eu sou médico, doutor, inclusive eu tô com uma dor aqui, né?
Isso é a coisa mais... Cara, uma vez eu tava andando na praia, terminei de correr, né? Tava andando, aí sentei pra tomar água de coco ali entre o canal 3 e o canal 2 e encontrei uma paciente. Ela começou a puxar papo comigo e tal. Ela falou que morava perto da praia e tinha feito um raio-x. Eu me esperar um pouquinho pra ela pegar o raio-x e mostrar. Na praia. Na praia. Eu suado, molhado, disfarçado com óculos desse tamanho. Então, isso acontece. Tudo pra economizar a consulta, doutor. Tudo. Não, eu acho que todos nós aqui temos o nosso... no seu caso deve ser, né? O meu caso é... Inclusive eu tô com um problema no meu carro. O carro tá com um barulhinho. Dá pra você dar uma olhada? Não, pro WhatsApp, né? Sabe a coisa que eu mais ouvia quando eu tava no esporte? Minha filha adora o Neymar, não dá pra levar ela lá? Gente, não é. O que eu recebo praticamente toda semana é assim: eu bati o carro quando fica pronto. Sem saber o que aconteceu com o carro. Então, quando fica pronto. Posso usar a semana que vem? Já tá pronto já, né? Primeiro tem que ver o carro, né? É assim. E no seu caso deve ser alguém querendo te ensinar a lutar, sei lá. Acontece isso com você também. Acontece, fala, nossa. Sou atleta do taekwondo, acabou, né? Aí começa o papo. Aí começa, né? Primeiro, às vezes vê alguma foto sua e tal, já fala, você é do karatê, você é do judô. Karatê, né? Explica, mas tudo bem, né? Confunde. Mas acontece bastante. Sim. E chega a mãe também, eu vou colocar meu filho. Você acha que uns 3 anos ele pode estar competindo com demais, você? Como é que é isso aí? Isso aí foi uma tatuagem que tu fez aí? Isso, dos Jogos Olímpicos. Mostra Eu reparei aqui, cara, olha lá. Certo? Olha lá, legal, cara. E tem uma na perna aqui também que é dos Jogos Paralímpicos, né? De Legal. Tóquio. Show de bola. Apresentei aí, né? Legal. O bom assim, eu fiz karatê 8 anos, então pelo menos eu consigo discernir as modalidades, saber que são outras regras, né? Outro tipo de golpe, enfim, você ganha a luta de uma outra maneira. Sim. Né? Não, mas e atualmente isso, assim, as pessoas estão mais conscientes dos esportes, sabe? Antigamente, quando eu era mais novo, tinha mais essa confusão entre modalidades, o que é natural, né? As pessoas não são obrigadas a saber também qual esporte é qual. Mas dá pra ver que o esporte, assim, em geral, tem crescido um pouco, sabe? As pessoas estão mudando um pouquinho só do futebol, estão se interessando um pouco mais. Que bom. É claro, tem muito a evoluir ainda, né? Assim, a gente não chega ainda nem perto, né, do futebol, do mesmo conhecimento que as pessoas têm, né? Mas tá melhorando bastante, as pessoas estão conhecendo mais os esportes, eu acho bem legal. Mas o Fábio Goulart aqui em Santos era muito conhecido do taekwondo, né? Fábio Goulart, ele é mestre do meu mestre. Na década de 90, por aí, ele é bem... ele é um dos pioneiros do taekwondo aqui em Santos, na Baixada Santista em geral, né? Os 8 anos que eu fiz o karatê, eu ouvi de muita gente, o judô, porque você faz judô, karatê, judô. Assiste uma luta de judô, se alguém agarrar o kimono do outro no karatê, para a luta, acabou. Não... Sim, é totalmente no judô, diferente, ok, né? Mas é legal que as pessoas estão discernindo melhor agora. Eu acho que o UFC, que foi feito por um brasileiro, a ideia ajudou muito a desmistificar o ambiente das lutas e trouxe a arte marcial inicialmente para TV fechada, depois para TV aberta, né? E popularizou a luta, né? Não só o MMA, mas também todas as outras lutas de uma maneira de carona acabaram sendo mais conhecidas. Nossa, o UFC foi assim espetacular para o mundo das artes marciais em geral, né? Os caras viam, por exemplo, Lyoto Machida. O Lyoto Machida foi campeão do UFC com a base ali no karatê, o Royce Gracie no jiu-jitsu. Então, as pessoas viam um lutador bom ali, o que ele faz? Ele faz Muay Thai, ele faz boxe, ele faz taekwondo. Então as pessoas iam buscar essas modalidades individualmente falando por conta do UFC. Então foi muito bom para expandir um pouco, né, esse universo do esporte, esse conhecimento das artes marciais, aliás. E eu sou avisado pela produção, a gente conseguiu algo que acho que inédito, né? A gente consegue segurar um médico no mesmo ambiente durante mais de 50 minutos. Porque médico, você sabe, a vida é correria. O tempo todo, né? Acho que até o fato do doutor fazer triatlo é justamente porque a vida é tão... A profissão, né? Tão... É a hora que eu tenho as minhas melhores ideias durante meu treino. Então, ali você consegue aliviar, porque normalmente a vida é agitada, né? É agitada. E que bom, ainda bem que tem. Mas eu preciso liberar o doutor, que tem uma reunião na sequência, então a gente já tá liberando. Vamos ter que encerrar o nosso podcast de hoje, mas já fica o convite para próximas ocasiões. Tanto para você, Natan, quanto para você, doutor. Muito obrigado, agradeço demais o convite, né? Sempre muito bom estar batendo esse papo aí, sobre esporte, sobre saúde em geral. E o pessoal não tá vendo, mas o Edivan tá aqui para coordenar o que o Natan tá falando. O Edivan tá 2 etapas. Ele que ajudou aí, né? Essa indicação, me indicou, acredito que pro podcast, meu parceiraço aí lá de Praia Grande, né? 2 etapas, super parceira, tá com um time fortíssimo de atletas lá, né? É verdade. E só agradecer a todos aí. E qual que é o próximo campeonato? Próximo campeonato, final de março,
Pan Series, vai ser uma competição internacional, porém no Brasil, né? Vamos vir atletas de fora, competição forte e vamos lá buscar o ouro. Isso aí. Doutor, muito obrigado pela participação, hein? Muito Show de obrigado bola. mesmo, de coração. Eu que agradeço, muito obrigado aí, uma ótima tarde, Natan, um prazer te conhecer. Prazer é meu. Parabéns vocês pela iniciativa, acho que trazer informações de modo descontraído para a nossa sociedade, esse é o novo caminho dos meios de comunicação. Muito obrigado. Calão, vamos em frente, então? Vamos em frente, daqui a pouco tem outro. Então tá bom. Aliás, leia uma coluna direto da oficina na edição 48 da revista Autoaventura que fala sobre ar-condicionado. Não é só falando do filtro, não. Tem muita coisa ali que é assunto novo para muita gente. Não deixe de ler. Tá no Autoaventura. Inclusive para você. Opa, tá, exatamente. Tá no autoaventura.com.br, leitura gratuita em PDF. Muito obrigado a você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, vamos pro próximo programa e até aqui nos ajudou o Senhor.